Olá, senhoras e senhores. Sejam todos bem-vindos a mais uma aula de estatística. E na aula de hoje eu darei início ao estudo de distribuição de probabilidade. Eu sou o professor Carlos Ropelato e serei o seu professor. Eu separei o material aqui em capítulos. Então, no capítulo 1, começaremos a estudar a distribuição de probabilidade normal. Esta aula vai ser bem teórica. E ao final dessa e outras aulas, os senhores vão ser capazes de resolver este problema e problemas desse tipo. Então vamos lá. O custo médio unitário das passagens aéreas para os voos domésticos nos Estados Unidos subiu para um recorde histórico de $385. Essa informação vem do site da Bureau of Transportation Statistics, o Departamento de Estatísticas de Transporte, de 2 de novembro de 2012. Tirei esse problema aqui de um livro de estatística. As tarifas aéreas eram baseadas no valor total da passagem, que consistia do preço cobrado pelas companhias aéreas, mais quaisquer impostos e taxas adicionais. Supondo que os preços das passagens aéreas para voos domésticos sejam normalmente distribuídas com um desvio padrão de $110. Aí ele quer saber o seguinte: qual é a probabilidade de uma passagem aérea doméstica custar $550 ou mais? Essa é a letra A, né? Na letra B, qual é a probabilidade de uma passagem aérea doméstica custar $250 ou menos? Letra C, qual é a probabilidade de uma passagem aérea doméstica custar entre $300 e $500? E na letra D, qual é o custo das 3% maiores tarifas domésticas? Então, como eu já disse, no final, não desta aula, mas nas aulas seguintes, vamos ter condições de resolver esse problema aqui e problemas semelhantes a esse. Então, vamos começar, né? Vou lá na página 5 aqui do nosso material. Como eu já disse, essa aula vai ser bem teórica. Então, aqui é necessário que nós precisamos ter conhecimento de alguns conceitos aqui para poder entendermos do que se trata o nosso problema. Sem esses conceitos é difícil você conseguir resolver esse problema aí. Primeiramente, nós vamos ver algumas aplicações em algumas áreas de aplicações da distribuição normal. Então, a distribuição de probabilidade normal, também conhecida como distribuição normal ou gaussiana, é a mais importante distribuição de probabilidade que serve para explicar uma variável aleatória contínua. E ela desempenha um papel essencial em estatística e em várias áreas. Podemos verificar uma extensa diversidade de aplicações práticas na distribuição normal. Por exemplo, em estatística descritiva. A distribuição normal é frequentemente usada para descrever a distribuição de dados em muitos conjuntos de observações. 2. Testes de hipóteses e intervalos de confiança. Muitos testes estatísticos assumem a distribuição normal, especialmente para amostras grandes, o que permite realizar testes de hipóteses e calcular intervalos de confiança. Modelagem de processos naturais. Fenômenos naturais como altura, deixa eu destacar aqui de uma outra corzinha, altura, peso, pressão arterial e muitos outros são frequentemente modelados por distribuições normais. 4. Bem interessante esse quarto aqui, ó. Finanças. A distribuição normal é utilizada em finanças para modelar a variação de preço de ativos financeiros, como ações, também dólares, tá? Podemos fazer essa análise. Número 5 aqui, controle de qualidade. Em processos de fabricação nas indústrias, né,
A distribuição normal é frequentemente usada para modelar a variabilidade de produtos e para definir limites de controle em gráficos de controles estatísticos. Aqui é quando quando as indústrias elas dão garantias para determinados produtos. Então eles vão descobrir esse tempo de garantia utilizando a distribuição normal. Olha só. Em psicologia e educação, testes padronizados como testes de QI, que ele verifica o coeficiente de inteligência, muitas vezes assumem uma distribuição normal para comparar resultados. Na parte de engenharia, em várias disciplinas de engenharia, a distribuição normal é usada para modelar variáveis como resistência de materiais, tempo de vida útil de produtos, né? Aqui é onde é que ele vai dar garantia. Para saber da garantia, tem que saber o tempo de vida útil de um determinado produto também. Em ciências naturais, em muitos campos da ciência, a distribuição normal é usada para modelar dados, como, por exemplo, em medições de experimentos. Então, os cientistas eles fazem vários experimentos. Então, para ele modelar esses dados aí, fazer um estudo, ele utiliza a distribuição normal, que muitos fenômenos aí da ciência eles são baseados em uma distribuição normal. Em economia, modelagem de variáveis econômicas como renda, consumo e produção frequentemente faz uso de distribuição normal. 10. Previsões e simulações. Modelos estatísticos que envolvem previsões e simulações frequentemente assumem distribuições normais para representar a incerteza nos dados. Então nós vimos aqui 10 áreas aqui onde é utilizado, né, são utilizados os conceitos lá da distribuição normal. Vamos continuar aqui. A distribuição de probabilidade normal tem a forma de um sino. Veja a figura 1.1. Então, deixa eu dar uma olhadinha aqui, ó. Essa figura aqui, ó, graficamente, ela representa uma distribuição normal. Esse formato aqui é de um sino. E aqui eu tenho alguns valores. Uma letra grega aqui chamada mi e outra letra grega aqui chamada sigma. Daqui a pouco nós vamos ver o que eles significam. Então, continuando aqui, né? A distribuição de probabilidade normal tem a forma de um sino e pode ser representada graficamente por uma função matemática. Essa função matemática ela é chamada função densidade de probabilidade normal. E como é que é a expressão dessa função? Ela está aqui embaixo. Ó. Deixa eu destacar aqui. Deixa eu pegar uma figurinha aqui para destacar aqui. Vou mudar a corzinha dela aqui. Vou destacar. Tá aqui, ó. Eu leio assim, f de x é igual a 1 dividido por sigma, que multiplica a raiz quadrada de 2π. Tudo isso daqui vai ser multiplicado pelo e elevado a um expoente. O expoente do e é o menos meio, que vai estar multiplicando aqui dentro do parênteses o x menos mi dividido pelo sigma. Todo esse valor aqui está elevado ao quadrado. Então, para construir aquele gráfico, eu utilizo essa função aqui, matemática. Mas nós não vamos estar trabalhando muito com ela, não. Nós vamos trabalhar com um outro tipo de... Nós vamos utilizar outro método para encontrar alguns valores aí, tá certo? Então, aqui nessa função aqui, aparecem algumas letrinhas aqui, ó. Deixa eu pegar aqui. Deixa eu destacar aqui. Aparece essa letrinha aqui, que é o sigma. Aparece o π, aparece o e, aparece o mi. Esse x é a nossa variável. Então, essas 4 letrinhas gregas aqui, vamos ver o significado delas. Ó. O mi, que aparece aqui em cima, é chamado de média. Essa é uma letra grega mu. É chamado de mu, uns chamam de mi, outros chamam de mu. Tá? Essa outra letrinha grega aqui, essa aqui é letra minúscula. Letra grega minúscula. Esse é o sigma, que ele representa o desvio padrão. Então, o sigma que aparece aqui e aqui é o desvio padrão.
A média só aparece aqui em cima. Essa letra grega aqui é o π, conhecida da maioria de nós, né? Estudamos lá na matemática. Essa letra grega aqui, o π, que vale 3,14, 15, 926 e reticência. É um número irracional. Irracional é o número aqui que ele tem, depois da vírgula aqui, ele tem vários algarismos aqui que não repetem uma determinada sequência. É tudo aleatório os valores aqui. O e é outro número também irracional. Ele vale 2,71, 728 e assim por diante. Também não se repete aqui um determinado valor, não tem uma sequência definida. Então, não sei qual é o próximo algarismo que vem aqui na sequência aqui. Ele é também chamado de número de Euler. Então, podemos ver que aqui nós temos, e o x é aquele que vai estar variando, né? Podemos ilustrar algumas características da distribuição de probabilidade normal, que são, então, vamos ver aqui, 7 características. Primeira, o conjunto de todas as distribuições de probabilidades se diferencia por 2 parâmetros. Quais são eles? A sua média, μ, e o seu desvio padrão, sigma. Então, eu tenho várias distribuições de probabilidades diferentes. O que vai diferenciar uma para outra vai ser a média e o desvio padrão. Outra característica, a média. Opa, deixa eu voltar aqui. A média, a mediana e a moda, elas são iguais e se encontram no ponto máximo da curva, que é esse ponto aqui, olha só, esse é o ponto máximo. Então aqui eu vou ter a média, a mediana e a moda. A média pode assumir valores numéricos quaisquer, que podem ser negativo, zero ou positivo. Dependendo aqui dos valores que eu tenho aqui, eu dou uma determinada distribuição, aqui pode ser um valor positivo, para cá pode ser um valor negativo, para cá pode ser positivo. Então, vai depender da média que eu tenho. Tá? O gráfico é simétrico em relação à média, isto é, a imagem da curva à direita da média é o reflexo da imagem à esquerda. Imagina que eu coloque aqui, ó, um espelho, deixa eu pegar aqui, ó, fazer um risquinho aqui, vamos ver se eu consigo fazer retinho. Coloco um espelho aqui, de frente para nós, né? De frente para nós, não, ele pezinho aqui, ó. Ele vai refletir essa imagem e vai aparecer essa imagem aqui. Então, nós falamos que ela é simétrica. Esse lado de cá e esse lado aqui são, tirando, né, as proporções, são iguais. Então, já comentei isso daqui, né? Os extremos da curva são chamados de cauda. Tende ao infinito em ambas as direções. E, na teoria, não tocam o eixo horizontal. Então, isso daqui nós chamamos de cauda. Ó. Aqui uma cauda e aqui é outra cauda. Tail em inglês, tá? E eles não tocam esse eixo horizontal aqui. O achatamento ou a largura da curva é determinada pelo desvio padrão. Então essa curva aqui, ó, ela tem um achatamento. Ela pode ser mais comprida ou mais achatada. E quem determina isso é o desvio padrão, o sigma aqui. Resultando em maior variabilidade dos dados. Vamos ver a figura 1.2, que está dizendo aqui, ó. Então aqui, ó, figura 1.2, curva de Gauss para diferentes desvios padrões. Então aqui eu tenho um desvio padrão valor 6 e tenho um desvio padrão de valor 3. Pode ver que esse desvio padrão aqui ele é menor do que esse. E essa curva aqui ela é mais achatada e essa daqui ela é mais compridinha aqui, ó, menos achatada, né, mais bicuda aqui, ó. Então isso quem determina é o desvio padrão. A área sobre a curva da função densidade de probabilidade, né? Então tem a função aqui, densidade de probabilidade normal, determina a probabilidade da variável aleatória, sendo seu valor total igual a 1. Ou em porcentagem, 100%. Trabalharemos com o valor de 0 a 1 e também em porcentagem. Porcentagem fica mais fácil para analisar, fazer algumas comparações. Por ser uma distribuição simétrica em relação à média, vamos ver a figura 1.3, a área à esquerda da média μ corresponde a 0,5 ou 50%. E a área à direita a 0,5 ou 50%. Então, vamos dar uma olhadinha aqui na figura
1.3. Aqui ele está falando sobre a área da curva de Gauss, determinando a probabilidade. Então aqui eu tenho a curva de Gauss, né, essa parte aqui, e essa parte laranja aqui determina a área, está tudo preenchido. À esquerda aqui da média, essa área aqui vale 0,5 e a direita 0,5. Se eu somar as duas, eu vou ter 1, ou 100%. Alguns valores de porcentagem que se referem a determinados intervalos e que são frequentemente utilizados são obtidos da regra empírica. E são eles. Tem uma regrinha aqui chamada regra empírica. Essa regra empírica está relacionada com alguns valores aqui de porcentagem. Na letra A, 68,26% dos valores estão dentro do intervalo de mais ou menos um desvio padrão de sua média. E 95,44% dos valores estão dentro de um intervalo de mais ou menos 2 desvios padrões de sua média. E 99,74%, bastante, quase 100% dos valores, estão dentro de um intervalo de mais ou menos 3 desvios padrões de sua média. Então vamos dar uma olhadinha aqui na figura 1.4, que fala sobre essa regra empírica. A empírica vem de experiência. Para um conjunto de dados cuja distribuição é simétrica e tem a forma de sino, temos aqui, aproximadamente 68% dos dados encontram-se contidos dentro de um desvio padrão em torno da média. Aproximadamente 95% dos dados encontram-se contidos dentro de 2 desvios padrões em torno da média. E quase todos os valores dos dados encontram-se contidos dentro de 3 desvios. Aqui é 2, 95%, são 2 desvios padrões, e 68% é um desvio padrão, e quase todos, né, quase 100%, 99,74%, está aqui dentro. Ó. Então aqui eu tenho aqueles intervalos. Ó. Aqui eu tenho a média μ. Eu pego a média e subtraio um desvio padrão. Então, eu vou ter esse pontinho aqui. Ó. Eu pego a média e somo um desvio padrão. Então, esse ponto. Então, neste intervalo aqui, eu tenho 68,26% dos dados. Agora, se eu pegar a média e subtrair 2 desvios padrão, vou ter esse ponto aqui, e somar 2 desvios padrão, eu vou ter esse outro ponto aqui. Então, daqui, deste ponto, né, até esse daqui, nós temos 95,44% dos dados. Se eu pegar a média e subtrair 3 desvios padrão, vou encontrar este pontinho aqui. E se eu somar 3 desvios padrão, eu vou encontrar esse ponto aqui. Então, eu vou ter aqui, ó, desse pontinho aqui, ó, da média menos 3 desvio padrão até a média mais 3 desvio padrão, dá 99,74%, ou seja, é o que ele diz aqui, ó, quase todos os valores dos dados encontram-se contidos dentro de 3 desvios padrões, em torno da média, ou seja, a esquerda da média e a direita da média. Na próxima aula, nós vamos ver a distribuição de probabilidade normal padrão. Então, você que ainda não está inscrito no meu canal, faça sua inscrição e nos vemos na próxima aula.